Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala galera, beleza? Oi, gente, boa noite. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu sou Yara, que trabalho no atendimento barra relacionamento da Miami, tá? E hoje queria agradecer a presença de todos, né? E hoje a gente está aqui com o Thiago e com o Cauê, né? Que eles vão ministrar aula Pocket de Live a Pitch. E é isso, a bola tá com os meninos e uma boa aula para vocês. Valeu, Yara. Obrigadão. E aí, galera? Como é que vocês estão? A aulinha hoje vai ser rápida, mas vai ser maneira, prometo. A aulinha é top pra gente falar um pouquinho sobre a importância de saber criar uma apresentação, criar um pitch, como vender ideias, por que vender ideias. E aí, só pra dar aquele gostinho, né? Depois a gente, quem se interessar, a gente fala mais sobre o curso em si. Então, E aí galera, só um detalhe, galera. A gente vai apresentar a aula aqui, o Cauê vai compartilhar, a gente vai começar a dar aula. Só pra vocês saberem, a gente não precisa levantar a mãozinha para falar, tá? Se tiver dúvida, abre o microfone e pergunta. E aqui é bem informal mesmo, então fiquem à vontade. e aí galera, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tamo, tá suave. Estamos Boa, sim. que eu tô com um pouquinho de delay aqui. Vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Sim, Sim, sim. tamo ouvindo. Boa, Tá boa. de boa. E aí galera, bom? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Só para explicar um pouquinho, eu e o Dalton, a gente dá algumas aulas aqui na Miami, entre elas essa de pitch, também de portfólio. Então, cara, a gente sempre fica muito feliz quando rola essa oportunidade de contar as ideias, de mostrar as nossas aulas, de mostrar como funciona todo o processo. Então, pô, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui. É o que o Dato falou. Às vezes eu não tô vendo todo mundo, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, vocês podem cortar a gente, etc. E no final a gente troca uma ideia, beleza? A gente faz um tempinho aí pra gente tirar dúvidas. Pô, espero que vocês gostem. É só o fino do fino do fino. Isso daqui são os 15 minutos da primeira aula, de 10 literalmente. Então, pô, espero que vocês gostem e bora lá. Bom, galera, essa aula de pitch, então, basicamente. Aí, que travou. Então, basicamente, o que que é a aula de Life is a Pitch? A gente entende hoje que no mundo da propaganda, então, nesse mundo que a gente precisa apresentar as nossas ideias e elas são mais importantes do que tanto quanto criar as ideias. Nessa disciplina, basicamente, vocês vão aprender a arte de apresentar a ideia de vocês de forma clara, de forma impactante, de maneira persuasiva, porque uma apresentação ela não é só um conjunto de slides, né? Ela tem todo um storytelling, ela tem todo um acting, ela tem todo um universo para que vocês consigam vender as ideias de vocês. Afinal, uma ideia não ruim, mas uma ideia menor, mas muito bem apresentada, ela pode ter uma grande salvação, mas uma ideia muito boa, que ela é apresentada de uma maneira ruim, cara, vocês acabam perdendo a ideia às vezes por um detalhezinho. E só uma claquete muito importante. A aula de Life is a Pitch, ela não é uma aula de sistema. Então a gente não vai ensinar a mexer no Keynote, a gente não vai ensinar a mexer no PowerPoint. Então ela não é uma aula técnica em relação a isso, ela é uma aula de flow, de Storytelling. É. isso, de como vocês montam e como vocês apresentam as ideias, seja para cliente, seja para DC, seja para sua tia, seja para o seu dupla. Então, basicamente, esse é o core central da Só nossa aula. um,
Só um Vai lá. adendo sobre isso, o Washington Oliveto tinha uma frase maravilhosa, que todo publicitário é primeiro um vendedor. Então, cara, se você não tem a lábia de vender ideia, você pode pensar a melhor ideia do mundo, ela nunca vai ver a luz do dia. Então, a coisa mais importante de todo publicitário, antes de pensar uma boa ideia, é saber vender uma boa ideia. Se você for bom, meu irmão, você vende uma ideia lixo. Se você for ruim, você não vende uma ideia boa. Então, é sobre isso, é sobre você saber vender ideia. Exato. E só, puta, apresentando a gente rapidinho, porque não é todo mundo que conhece a gente, é a primeira vez que algumas pessoas estão principalmente nessa aula. Então, meu nome é Cauê Barbosa, esse é meu dupla, Thiago Daltro. O Daltro, ele é Senior Creative Copywriter na Droga e eu sou Senior Creative Art Director também na Droga. Aí a gente fez um resumo bem rapidinho de algumas agências que a gente passou. Então, o Dalton passou DDB de Sydney, passou pela Extinta Finasca, passou pela Amplify, e juntos, eu e ele, a gente trabalha como uma dupla global há 5 anos, acho que está indo para quase 6 anos já. E aí são alguns Isso. dos lugares que a gente vem trabalhando como dupla juntos. Então, a gente passou pela África, a gente passou pela David Brasil, ele passou pela Cakeway Brasil e Los Angeles, David Miami e agora na Droga. Eu dei uma passada aí pela Crispin, pela Grey, pela Almap e nos mesmos lugares do Daltro. A gente também tem alguns anos já que nós trabalhamos como jurados das principais premiações aí do mundo. Então a gente já passou pelo Future Lions de Cannes, Web Awards, New York Festival, o Phoenix Ed Forum, tanto em categorias profissionais quanto em categorias de estudantes. Então acredito que muitos de vocês estão ainda nessa fase entre sair do estudante para o profissional ou já estão no profissional, então a gente acaba vendo todos esses trabalhos. Aqui também só alguns clientes que a gente trabalhou, então os últimos aí, Coca-Cola Global, Heinz Global, a gente faz Meta, Netflix, Android, Google, Natura, Ambev, basicamente a gente atendeu aí mais de 40 clientes em quase mais de uma década de profissão. E prêmios, a gente, graças a esses clientes, a essas agências e muitas apresentações feitas, a gente conseguiu aí alguns bons resultados. Então, puta, passamos por Cannes, ganhamos DNID, One Show, Clio, Andy, Clube, New York Festival. Então, a gente tem aí um pouquinho mais de 150 prêmios, tanto de estudantes quanto de profissionais. Então, isso aqui é só um passadão pra vocês conhecerem. Estudante, profissionais e como professores também, né? Já ganhamos alguns prêmios também ajudando alunos da Miami. Tem DNID como orientadores, One Show, acho que New York Festival. Então, há muitos anos Enfim, mas aí vamos ao que interessa, né? Vamos Porque ao que a gente interessa. a gente só tem uma hora aqui hoje. Tem que ser mais Então, rapidinho. quando a gente fala de apresentação e a gente fala de pitch, vocês sempre precisam ter dois pontos muito importantes em mente. Que o primeiro dele é o objetivo e a pertinência, e depois o que a gente chama de storytelling e construção. Por que que vocês sempre têm que ter isso em mente? Quando a gente fala de objetivo e pertinência, a gente começa entendendo por quê e para que o pitch de vocês está sendo criado. Então, assim, se a gente está numa concorrência, será que realmente faz sentido a gente começar a nossa apresentação com aquelas ideias muito malucas, muito disruptivas? Putz, talvez não. Mas se a gente está fazendo aquela apresentação de proatividade, será que faz sentido a gente trazer todo o histórico de mídia, de BI, de vendas? Será que nessa parte a gente precisa realmente começar a entrar com isso ou a gente já começa de fato com as ideias? E quando a gente fala de storytelling e construção, o que vocês sempre têm que lembrar é que basicamente toda história tem aquele começo, o seu meio e o seu fim. Então, por isso, a gente precisa sempre tentar ser extremamente coerentes durante toda a jornada. Então, toda a apresentação de vocês, a gente inicia e termina ela seguindo e tentando ser o mais coerentes possível. Porque na grande maioria das vezes, quem pode decidir ali a campanha de vocês, às vezes quem aprova, enfim, pode nem estar durante o pitch e durante a apresentação de vocês. Então, puta, acontece direto comigo e com o da outra, a gente monta uma apresentação, apresenta ali para uma diretora de marketing, ela fala, pô, me manda essa apresentação que eu preciso mandar para o meu chefão. Esse chefão não estava na call, então
essa apresentação ela sempre precisa ser muito bem coerente, muito bem coesa. Então, o flow de vocês, ele precisa ser bom o suficiente para ele ser entendido sem ser apresentado, por vocês no caso. Então, se a gente manda um PDF, quando alguém for ler lá via WhatsApp, via e-mail, via Slack, Teams, pô, será que a pessoa realmente vai entender o flow sem necessariamente precisar do Dalton para apresentar, do Thiago para apresentar? Enfim. Então, assim, durante os processos, às vezes a sua apresentação ela pode ser apresentada pelos seus DCs, ela pode ser pelo atendimento, pode pegar a sua apresentação para apresentar para o cliente. Outros criativos, então, direto a gente acaba entrando num job que uma outra dupla saiu e a gente tem uma reunião que a gente precisa apresentar, a ideia que não era nossa no início, então pode acontecer e até mesmo os clientes, em alguns casos, eles acabam apresentando para chefe, para time de vendas, eventos, etc. Então, quando a gente fala de pitch, a gente fala de apresentação, é uma skill que pode sim ditar o sucesso profissional de vocês. Então, assim, hoje, eu e o Dalton, a gente provavelmente deve passar aí 80, 85% do nosso tempo montando apresentações. Então a gente mais Certeza. estrutura flow e técnicas e todo um storytelling do que de fato descer título ou eu ficar descendo layouts. Então, cara, assim, a gente basicamente está o dia inteiro dentro de uma apresentação e É. apresentando. Ter um publicitário hoje, galera, é fazer a apresentação o dia inteiro. É isso. É. E, pô, ok, beleza? E aí, o que a gente faz? Bom, não existe segredo, por mais que pareça que existe um, na verdade não existe. A gente sempre diz para vocês começarem pelo começo. Então, sempre comecem apresentando um cenário ou um contexto do que vocês estão. O que vocês vão apresentar, o tema no qual vocês estão inseridos. Então, vocês vão falar sobre o desmatamento na Mata Atlântica. Comecem com esse cenário. Olha, na Mata Atlântica está acontecendo desmatamento nos últimos anos e por isso, então sempre tragam o contexto e o cenário no qual Só de para dar vocês estão um inseridos. porquê disso, galera. Às vezes, você, por exemplo, se você tiver um cliente muito grande, digamos que você atende Santander. Santander tem 1 bilhão de áreas dentro do Santander. Então, às vezes, o cara que vai aprovar, como o Cauê falou, o cara que vai aprovar é o VP de marketing. Mas o VP de marketing, ele tem abaixo dele 5, 6 diretores de marketing que trabalham em áreas completamente diferentes. Então, esse VP que vai ver essa apresentação, ele tem que saber qual área está atendendo, qual problema aquela área está querendo resolver. Então, sempre comece qual é o cenário, o contexto que essa ideia vai se passar ou vai resolver. O segundo ponto é: existe uma tensão muito forte, existe um problema ou um freak fact. Freak fact é o que a gente chama de literalmente um dado muito maluco, um dado do tipo você no universo você tem provavelmente mais planetas com diamantes do que árvores. Isso é um freak fact real. Então, por exemplo, tem alguma coisa que sustenta a ideia de vocês, ou o problema, ou uma tensão muito grande? Depois, existem dados, números, informações, notícias, vídeos, coisas que reforcem o ponto de vista de vocês? Então, vocês estão trazendo um problema. Então, vocês começaram com o cenário, agora vocês estão apresentando um problema. Só que desse problema, ele realmente é um problema? Existem dados que corroboram isso? Pô, no Brasil existem 83% de pessoas abaixo da linha da miséria. É um dado? De onde está esse dado? Porque isso serve para que vocês se blindem sempre de achismos. Porque quando você começa uma apresentação no achismo, eu acho que a gente tem um problema, porque dentro de propaganda, dentro de marketing, dentro de negócios, não existe achismo. Existem dados, e os seus dados eles podem corroborar ou não a ideia de vocês. Eles podem deixar a ideia de vocês muito mais forte ou deixar a ideia de vocês muito pequena. Então, sempre lembrem-se disso e um adendo rápido. Nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, mintam dados ou
criem números fake, ou adicionem notícias que não existem, porque isso dá um problema gigantesco. Vocês podem ter sérios problemas na carreira inventando dados e etc. Você falou alguma coisa? Só um detalhe sobre isso também, galera. Por que é tão importante você se blindar de achismo? Porque quando se trata de propaganda de alto nível, que é o que vocês pretendem trabalhar, já que vocês estão interessados na Miami, propaganda de alto nível, qualquer campanha que você fizer, você está trabalhando com milhões de reais. Então você não pode errar com milhões de reais. Você não pode inventar com milhões de reais. Você não pode errar com milhões de reais. Então o cliente só vai botar milhões de reais se ele sentir firmeza no que você está trazendo. Para sentir firmeza, você tem que ter uma base, informações, dados e estatísticas reais. Exato. Então, bom, não temos achismos nessa apresentação. Então, beleza. Problema apresentado. Então, tudo isso, essa construção de cenário, construção de dados, etc., para a gente apresentar um problema, no qual nós vamos resolver. Então, e agora o que a gente faz? Bom, tudo sempre vai ser sobre como vocês se propõem a resolver esse problema. Porque, assim, existem algumas situações, e é bom que vocês tenham isso em mente também, que é, quanto maior o problema que vocês apresentam, maior precisa ser a solução, ou o holofote que vocês vão jogar em cima desse tema. Porque quando você vem com uma ideia ou com uma campanha do tipo, puta, muitas pessoas passam fome na África e a nossa campanha vai resolver esse problema. Não vai, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, porque se você tem um problema muito grande, então você cria todo um cenário, toda uma problemática, você traz os dados e a sua ideia é fraca, ou a sua ideia não resolve esse problema, é uma queda, né? Uma sensação meio, putz, essa ideia aí não vai vingar, essa ideia não é boa. Então, para isso não acontecer, vocês sempre precisam ter algumas coisas em mente e sempre lembrar das seguintes questões. O primeiro grande ponto é esse. Esse problema que vocês estão trazendo, ele pode ser resolvido. E se ele não puder ser resolvido, a campanha de vocês está jogando um holofote gigantesco no problema, vocês estão fazendo uma ideia que pode mudar uma lei, ou vocês estão fazendo uma ideia que pode mudar uma cultura, e essas mudanças vão levar ao problema a ser resolvido ou não. Segundo grande ponto, a solução de vocês, ela é maior ou é menor do que o problema? Então, isso que a gente acabou de falar de sempre entender se o que vocês estão levando resolve de fato ou não. Depois, quais foram os insights? Quando vocês olharam esse problema, para onde vocês foram? Quais foram aquela picadinha do mosquito atrás da orelha de vocês que vocês falaram, putz, isso aqui é legal, isso aqui conversa, daqui. Só um detalhe sobre insight, galera, que a gente vê muita gente. A galera já, às vezes, avançada no curso que tem muita dificuldade do que é um insight. Então, só para deixar claro aqui, o que é um insight? O insight, ele é uma informação que une a sua ideia e o seu problema. Então, você tem um problema, você tem um insight, que é tipo uma sacada que te leva ao problema, a ideia. Então, o insight não é a ideia. O insight, ele é a faísca que acende a ideia. Entendeu? Então, é muito importante ter isso claro. Então, o seu insight, ele é uma informação que liga o seu problema à sua solução. Ele não é a solução, ele é o conector. Uhum, isso. Bom, depois do insight, aí sim vocês de fato começam a apresentar a ideia de vocês ou a solução. Mas a gente sempre precisa ter um ponto de partida. Então tenha um ponto de partida. Onde essa ideia vai começar? Ah, essa ideia ela vai começar com os influencers falando sobre o meu problema. Ou essa campanha vai começar com um out of home digital na rua que nós vamos colocar a peça XYZ. Então, qual que é o ponto de partida? Definido o ponto de partida, qual que é a mecânica e qual que é o passo a passo da ideia de vocês? Então, tá, eu comecei com um out of home. Dos out of homes eu direciono para um site, depois eu vou ter influencers trabalhando, depois eu vou lançar um videocase para as pessoas assistirem, depois eu vou ter uma petição, depois eu vou ter, enfim, qual que é o passo a passo da ideia de vocês? Isso vale tanto para apresentação quanto para portfólio, tá? Sempre Uhum. lembrem de colocar as ideias de vocês no portfólio, seguindo a mecânica do passo a passo da ideia de vocês. Já dando até uma roubada de outra É, aula aqui, mas e, que faz só, sentido. e só acrescentando isso aí, galera, por que é tão importante pensar nessa cronologia?
Porque quando você entrar numa agência, como um criativo júnior, você vai pensar uma ideia maneiríssima. Aí você vai levar para o seu diretor de criação, você vai falar a ideia e ele vai falar: legal, e aí? O e aí é, beleza, como que essa ideia acontece? Se você não tiver essa resposta, ele vai te mandar voltar para a mesa, beleza, volta para tua mesa, senta e pensa de novo. Porque uma ideia não é só um board bonito que você vai botar no seu portfólio. Uma ideia é uma resolução de um problema. Então você tem que pensar exatamente como você vai resolver. Então, é como o Cauê falou, qual o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro... Cronologicamente, como é que você monta isso numa timeline? Como é que seu cliente consegue ver essa ideia acontecendo? Mesmo que seja um dia só. Ah, só vai acontecer num dia. Beleza, como que começa nesse dia? Como que termina nesse dia? Tem que ter isso tudo. Exato. E depois disso, a ideia de vocês, ela é pertinente. Então, vocês pensarem todo passo a passo, vocês têm um insight, mas a ideia ela é pertinente ao problema, ela é pertinente ao insight, ela é pertinente às execuções. E quando vocês entenderem se a ideia de vocês é pertinente, vocês realmente se perguntem de novo se ela realmente é pertinente. Porque pode acontecer, você acha que você está com uma ideia muito boa, você vai conversar com o diretor de criação e aí ele fala, pô, mas será que a gente não é tão simples quanto só fazer isso aqui? E às vezes essa única argumentação consegue derrubar uma ideia inteira, consegue derrubar uma campanha inteira, e não só de diretores de criação. Muitas vezes em apresentações com o cliente fala, pô, legal a ideia, mas assim, o meu briefing pedia construção de branding e vocês me trouxeram construção com creators. Talvez não esteja tão pertinente ao que o briefing pedia, ao que a cliente queria. Então, lembrem-se disso. E aqui, talvez o slide mais importante dessa apresentação. Já fizeram a sua ideia? Então, assim, galera, propaganda, muito mais do que fazer uma Miami, ou fazer uma faculdade, ou ser muito bom de Photoshop, ou ser o novo Eugênio Monhalen da redação, vocês precisam de critério e vocês precisam de lembrança. Vocês precisam saber o que as agências estão fazendo, o que os clientes estão fazendo, não só hoje, o que a Heinz fez há 10 anos atrás, o que a Volvo fez há 70 anos atrás. Tudo bem que nem todo mundo vai ter todas as respostas, ou vai saber todas as campanhas, mas o princípio de vocês buscarem a ideia de vocês antes de apresentar vai livrar vocês de muitos problemas, muitos, E, inúmeros. galera, um conselho. Hoje em dia tem chat GPT. No mínimo pergunta, chat, pensei em uma ideia assim, assim, assado. Você sabe se já rolou alguma coisa parecida? O chat vai te falar, cara. Sim, tem Google, inclusive em chat Pesquisem. GPT, tem um Bolt exclusivo de campanhas de Cannes, por exemplo. Você coloca lá uma tagline, ele busca campanhas que foram feitas em Cannes, porque aqui é onde vira o problema e a pior coisa que pode acontecer na vida é ser vai lá, apresenta uma campanha super feliz pro seu diretor de criação, para sua diretor de criação, aí ele olha e fala, pô, foda essa ideia, mas ela foi ouro e prata com a DDB de Londres em 1977, e aí você, puta, não Ó, pesquisei. um exemplo real para vocês, porque é isso que o Cauê falou. Nem sempre a gente vai saber. Semana passada eu e o Cauê levamos uma ideia para um diretor de criação da filial da nossa agência em Nova York. Ele falou: pô, aqui nos Estados Unidos rolou uma ideia que Uhum. era parecida com essa há 20 anos atrás, foi uma ideia local. Então, tipo assim, para o cenário dos Estados Unidos, público local, não daria para fazer o que a gente pensou, porque aquele público conhecia. A gente aqui no Brasil nunca ia saber daquela ideia. Mas é isso, rola muitas vezes isso, tá? Mas mantenham a pesquisa, que uma hora vocês vão ficar relembrando das campanhas que vocês já viram. Depois, como. Aí de fato a gente começa a entrar em execuções. Então, assim, como que a ideia de vocês se apresenta ao mundo visualmente? Aí a gente começa a falar de craft, aí a gente começa a falar de fato o que são os assets, os entregáveis, se vai ser pôster, se vai usar X fonte, X cor. Então, como que ela vai se apresentar ao mundo de maneira visual e principalmente como verbalmente ela vai se apresentar. Então, assim, a campanha de vocês, o tom que vocês estão usando na campanha é o tom do cliente? Então, assim, existem clientes, então, por exemplo, eu e o Dalton, quando a gente trabalha, a gente faz apresentação para Meta gosta de piadinhas, então a gente fica enfiando um monte de GIF, a gente enfia um monte de piadocas, mas para Santander a gente não pode fazer isso. Não porque Santander não é uma marca cool,
mas porque a marca Não, é pede o um perfil, né? tom, não é o perfil, então ela pede um tom mais sério, um tom mais dentro do contexto de marca. Teve pergunta aí ou pode ir? Alguém Se a gente perguntou pretende. se vocês vão compartilhar o PowerPoint. Eu imagino que não, porque eu não sei se a gente pode, tá? Sendo muito sincero. Mas espero que vocês estejam anotando tudo que a gente tá falando aí. Mas a aula fica gravada, se eu não me engano, né? Eu não sei, tem que ver Isso, com o isso. Fica pessoal da É, gravado. Depois É, a gente coloca na rede pra galera. show. boa, é isso então. Boa. Depois de tudo isso, quais são os resultados esperados? Quando a gente fala de resultados, principalmente em apresentação, eu vou dividir aqui mais ou menos. Num primeiro momento, a gente fala mais sobre um PR. Então, tipo assim, como, como os veículos de comunicação vão falar sobre essa ideia? Como os influencers podem falar dessa ideia? Como as pessoas podem twittar sobre essa ideia? Então, esse num primeiro momento. Num segundo momento, quando de fato uma campanha sim, literalmente tem ali, olha, eu tenho uma meta de conversão e eu preciso dessa porcentagem em ROI por conta da campanha. Lembrem-se que em toda agência vocês vão ter todo um time que vai estruturar essa parte. Então aí sim vai entrar um pessoal de mídia, aí entra um pessoal de dados, então entra um pessoal que vai de fato entrar nesses resultados esperados mais Como medir o sucesso da campanha, né? Então, como é que a gente vai medir que isso. essa campanha deu certo ou não? Não é normalmente a gente que faz essa parte, mas esse é o momento que entra na apresentação também lá na frente. Exato. Então a gente, em criação, geralmente fica mais dentro de um PR, novamente, PR futuro, né? Pessoas, campanha do cliente X, criação tal, e não criamos e movimentamos 1 milhão, porque não é sobre isso. E esses resultados que vocês estão trazendo, eles são factíveis? Então aí é meio que amplo, né? Você não pode virar para cliente e falar assim: olha, essa campanha você vai ter 60 milhões de likes no post. Cara, não é algo factível, não é algo que você pode, por certeza que você vai conseguir. E, por final, mas não menos importante, o que a gente fala como a parte de recap, finalização e discussão. Então, sempre quando a gente termina uma apresentação que a gente apresentou várias ideias, por exemplo, vou manter mais dentro do âmbito de criação. Pô, você apresentou 5 ideias. Então, seu último slide é o recap, porque nem sempre o cliente lembra da primeira ideia, ou ele esqueceu a terceira. Então, o recap é um slide onde você coloca todas as ideias ali e fala: olha, ideia um, essa aqui, ideia 2, essa aqui. E aí existe a parte de discussão. Então, você, o cliente, todo mundo na call ou na apresentação pode começar a falar, pô, essa ideia é legal, essa daqui não é tanto, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então entra a parte de discussão e a finalização é sempre o muito obrigado pela oportunidade, nos vemos semana que vem e basicamente é isso. Mas essa estrutura de ter um recap e uma discussão para vocês finalizarem precisa ter, tá? É sempre. E o recap, galera, ele pode ser. Por exemplo, a gente vai levar para o cliente várias ideias. Então, o recap pode ser essas várias ideias. Hoje, você já tem uma ideia que já foi aprovada, você já está numa etapa de destrinchar essa ideia. Então, esse recap ele vai ser o passo a passo da campanha. Então, como a gente falou lá no início, a campanha vai começar aqui, depois a gente vai usar esse influenciador, depois a gente vai lançar esse filme, a gente vai botar esse out of home, depois a gente vai fazer essa ativação. Então, tipo, é literalmente o passo a passo para ele visualizar como a campanha vai acontecer. Exato. E tudo bem que a gente, né, falou, mas assim, como de fato tudo isso que a gente falou funciona na vida real? Então, por exemplo, vamos pensar em Smirnoff. Quando a gente pensa num cenário de Smirnoff, por exemplo, a gente não sabe de fato quando foi aí a primeira vez que alguém sentou num bar e pediu uma birita, porque bares estão aí desde quando o mundo é mundo, mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza absoluta é que os bares eles se tornam, eles são uma das instituições mais antigas do mundo e, obviamente, por sorte a nossa, pinguços que adoram ir pro bar e pro boteco.
Só que assim, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o passado, os bares eles iniciaram revoluções, como é o caso de Stonewall, o boom, o cenário dos protestos do movimento LGBTQIA+, de 1969. Começou ali uma revolução. A gente também tem enormes casos e cenários onde os bares eles foram lares para a resistência. Então, o Jogral Bar aqui em São Paulo ele foi um refúgio para a resistência durante a ditadura dos anos 70. A gente tem o movimento de triunfo dos bares, quando caiu o Speakeasy, a gente teve ali o fim da lei seca nos Estados Unidos, que durou, sei lá, 13 anos. Então, o ponto é que muitas vezes que a gente precisou o bar estava lá e ele estendeu a mão. Então, seja por revolução, seja por um aniversário, seja porque depois do trampo vocês foram para um happy hour, porque a semana foi complexa, seja porque a sua namorada terminou com você, seu namorado terminou com você, você ficou triste, foi chorar no ombro do garçom no bar. Os bares sempre estiveram ali e eles sempre estenderam as mãos ou o copo. Bom, esse é o meu cenário quando eu penso em Smirnoff, quando eu penso em vodka, quando eu penso em bebida. Mas qual que é a tensão aqui? Qual tensão a gente realmente consegue tirar disso? Quando a gente pensa lá na época de 2022, lembra quando os bares fecharam, por exemplo? Pô, eles precisavam da ajuda das pessoas, porque sem as pessoas indo aos bares, os bares acabavam fechando as portas, funcionários não eram mais pagos, se perdiam coisas. Então disso surge o nosso problema. Que problema que a gente tira disso? Que muitos bares fecharam as portas durante a pandemia e os que sobreviveram naquela época, eles ainda estavam ameaçados, porque mesmo que algum bar ou outro tinha ali um sistema de delivery, por exemplo, outros não, outros eram extremamente pequenos, outros eram mais voltados ao bairro, à comunidade, então eles viviam sendo ameaçados. Mas quais dados a gente tem para corroborar? Tipo assim, de onde que a gente tirou isso? Então, pô, aqui tem uma matéria da BBC, tão simples quanto uma matéria de um jornal verdadeiro, um jornal que tem notícias transparentes. Então, lá, London começou a perder, continua perdendo pubs e restaurantes depois da era da pandemia. Ou seja, mesmo depois que acabou a pandemia, ainda foi difícil para eles sobreviverem, eles ainda estavam sendo ameaçados. E mesmo apesar dessa luta diária de manter as portas abertas, nada se compara ao que é a magia de você ser dono de um bar. Então, assim, pô, o bar ele aparece em diversas séries, em diversos GIFs, Se Beber Não Case, vocês lembram desse filme? Cara, todo mundo muito maluco da cabeça. E aí a gente puxa, daí que vem o nosso insight, a nossa verdade. Pô, deve ser por esse motivo que quase todo grupo de amigos já teve aquela ideia, putz, por que a gente não compra um bar? Pô, provavelmente depois da faculdade você sentou lá com seus amigos, olhou o dono do bar, fez um cálculo de cabeça e falou, pô, por que a gente não compra um bar, né? Mas a gente percebeu que ser dono de bar sozinho tá difícil, a conta não tá fechando, então por que a gente não divide a conta? Tem algum jeito de dividir a conta ali com o bar do Zeca que fica no final da minha rua e eu vou lá todo final de semana há 25 anos? E aí surge uma ideia, que é uma ideia chamada Bar and Hold, que basicamente os bares mantêm as portas abertas, transformando os clientes em donos. Uma ideia super simples, e aí entra a nossa mecânica. Como de fato essa ideia ela acontece? Então, num primeiro momento, a gente vai mapear os bares em crise ao redor do mundo. Então, pô, no Brasil tem esses bares icônicos que estão tendo problema, em Londres são esses, nos Estados Unidos são esses, em Tóquio são esses, enfim. E depois disso, a gente vai começar a convidar esses bares a se inscreverem na nossa plataforma da Smirnoff. Então, pô, você quer dividir aí a conta? Pô, clica aqui, entra no nosso site, faz um login que você vai descobrir como a gente vai fazer isso. Aí a gente tem peças aí no mundo inteiro, a gente manda
kits para esses donos de bares. Então, pô, tá sendo um perrengue aí fechar as contas no fim do mês? Aponta o QR Code aqui e vem para o nosso site que a gente vai trocar uma ideia. Depois disso, a gente vai divulgar essa nossa plataforma para o público. Então, para o público conhecer os bares que estão no nosso site, para o público, enfim, conhecer a iniciativa como um todo. A gente vai lançar uma campanha de out of home, então a gente vai espalhar a nossa campanha nas ruas, a gente vai criar copos para os bares, a gente vai criar, quando vier a continha ali, vai ter uma notícia falando, pô, ficou um pouquinho caro, se você quiser me ajudar e comprar o meu bar, aponta o QR Code aqui. Mas como de fato essa ideia ela vai funcionar na prática, né? Então a gente entra mais profundamente dentro dessa mecânica. Então, a gente vai criar um site que ele conecta os donos de bares com os possíveis compradores de bares, né? Então, é nesse site que você vai escolher o seu bar e principalmente o quão dono você quer ser desse bar. Mas como assim com dono? Bom, a gente criou 4 categorias de donos. Então você tem Just a Sip, The Usual, Happy Hour e My Spot. Mas como que funciona essas categorias de ser dono? Como o ser dono tem lá as suas vantagens, a gente cria mimos específicos para cada um deles. Então, assim, se você for o dono de um bar. Então você quer pegar o mais baratinho, que você também não tem muito dinheiro para investir. Você vai pegar o Just a Sip do bar da tia da pinga. Então você vai receber um certificado de comprador. Então, ó, por meio desta eu estou atestando que a senhora Marina Marques ela é dona da tia da pinga. Ela comprou lá em 2023 um pedaço do nosso bar. E por ter comprado, por ter ajudado ali esse bar, ela vai ganhar uma arte personalizada do bar dela, que ela pode imprimir ou compartilhar nas redes sociais, falando, pô, agora eu sou dona do tia da pinga. O The Usual, ele tem tudo que o anterior tem, então ele vai ter lá a fotinho, ele vai ter o comprovante, mas ele vai receber ali uma garrafa de Smirnoff personalizada e um drink grátis toda vez que essa pessoa for no bar. Então, opa, já tá melhorando, eu vou dar uma graninha aqui, já vou ganhar uma puta garrafa bonitona do meu bar, e toda vez que eu vou chegar no bar, eu vou ser o patrão e a patroa que eu vou falar, queridão, desce aquele que eu sempre peço aqui e você vai receber o seu drink. O The Owner já é para aquela galera que já quero ter um hype melhor aqui. Então, vai continuar recebendo tudo que os outros receberam, mais um copo, uma garrafa com um copo estilizado, vai receber um cooler, afinal de contas. Às vezes você vai pro bar, mas às vezes você quer beber na praia, etc. E drink grátis para até 5 acompanhantes no bar. Ou seja, pô, já começa aí com os meus amigos e já vou ficar patrão com uma galera bebendo ali. E o mais pot basicamente é tudo que os outros tiveram, só que aí você vai ter uma mesa vitalícia reservada para você, que é dono. Então imagina você chegar naquele bar, você chega lá em Pinheiros, no Moela, e você tem uma mesa vitalícia para você com o seu nomezinho lá. Você vai ter um drink autoral no cardápio com o seu nome, e você tem o seu nome na parede do bar, vai ter uma plaquinha, igual nos restaurantes tem o Michelin, lá vai ter o Thiago Egg, é dono desse bar aqui, junto com a mesinha dele. E como que a gente vê o PR disso? A gente, depois de tudo isso, a gente tem certeza absoluta que a mídia vai ter o que falar, então Smirnoff vai ajudar bares ao redor do mundo com o seu novo projeto Bar and Hold. E aí a gente tem o nosso pequeno recap, que é, caso alguém esqueceu, vamos mapear os bares em crise ao redor do mundo. 2, a gente vai criar uma plataforma onde eles vendem uma parte ali do bar e arrecadam dinheiro para continuarem abertos. E 3, a comunidade local ou internacional participa realizando a compra e realizando esse sonho de ser dono. Finalmente eu posso dizer que eu sou dono de um bar. E a finalização, se as pessoas têm perguntas. Então, cliente, gostou dessa pergunta, dessa campanha? Gostei, tem pergunta? Não, vamos pôr na rua. Lindo, maravilhoso, está aprovado. Obrigado, valeu. E não mudou aqui, mas essa ideia é que ele foi criado pela turma anterior do Life is a Pitch. Então, esse é um deck real, uma ideia real, porque no final da aula do Life is a Pitch, a gente pede para alguém muito foda do mercado
mandar um briefing para vocês, um briefing real, então geralmente é um briefing da agência mesmo. Vocês têm a ideia, montam o pitch, vocês apresentam para as pessoas, então a gente criou. Esse pitch especificamente, galera, ele foi apresentado real para a dupla de diretores de criação executivo responsável pelo Smirnoff de Nova York. E os alunos da nossa aula que pensaram essa ideia, eles apresentaram essa ideia para os caras e os caras falaram: essa ideia é muito maneira, manda para a gente que a gente quer apresentar para o cliente. Isso. Então, E assim, eles. na nossa aula, vocês vão sair sabendo fazer decks como esse que vocês acabaram de ver. Então, a gente não vai só ensinar a parte teórica de como apresentar uma ideia. Vocês vão sair sabendo na prática como apresentar uma ideia. Além de ter um networking, de apresentarem a ideia de vocês para alguém muito foda do mercado e também ter algo para portfólio, enfim, é sempre uma. E o bom dessa aula final é que vocês recebem os feedbacks de quem passou o briefing para vocês. Então, no final, não é um feedback meu e do Daltri, sim um feedback sobre, pô, quem tá na conta. A gente já viu aluno sendo contratado por conta de apresentações como essa. E, obviamente, galera, essa é um exemplo. A turma anterior fez Michelob, Copa do Não, Mundo. isso que eu ia falar. Eu tô vendo que o Dani Fernandes está aqui nessa aula. O Dani Fernandes participou da nossa última turma de Life the Pitch. E o projeto dele, eles apresentaram pro Faveiro, que é o diretor de design global da FCB, que foi simplesmente o cara que mais ganhou o Cannes no ano passado. E ele foi o cara que passou o pitch e veio assistir ao pessoal. Então, assim, é um nível de networking que vocês fazem com essa aula que é surreal, cara. Vocês vão conhecer literalmente os maiores nomes do nosso mercado e vocês vão apresentar ideias para os maiores nomes do nosso mercado. Isso. E, bom, bora começar a ficar aí. Perguntas, galera. Agora a gente entra na partezinha de perguntas. Aí agora a gente troca uma ideia. Eu corri o máximo que eu consegui, porque, mano, isso daqui é uma aula tipo de 3 horas. Tem mais coisa aqui, mas, pô, a gente tentou ao máximo Só para vocês saberem, trazer gente, algo mais completo. a mecânica da nossa aula. É um encontro semanal, 3 horas por dia. Então, assim, vai ser toda terça-feira, 3 horas de aula por 10 semanas seguidas. Então, a gente vai destrinchar muita coisa. Inclusive, só um detalhe importante, tá? Que a gente acabou não passando por aqui. Isso tudo que a gente ensinou para vocês nessa aula é, é, é meio que um básico de como apresentar uma ideia. Só que assim, dependendo do briefing, você vai apresentar de forma completamente diferente. Então, a forma como você apresenta uma ideia depende do briefing do cliente, da ideia, depende de muita coisa. Então, isso aqui não é uma receitinha de bolo. Não existe uma receitinha de bolo para apresentar a ideia. Existem princípios básicos, mas você vai adaptar para sua ideia. Só um disclaimer importante. Vocês não acharem que é só isso aqui, beleza, anotei tudo, agora eu consigo apresentar qualquer ideia. Não é tão simples É, assim. exato. Mas, bom, galera, vamos trocar ideia. Que dúvida que vocês têm? Eu tava vendo aqui que vocês mandaram coisa no. Pode ser dúvida sobre o curso, pode ser dúvida sobre a matéria. A Yara está aqui para ajudar a responder coisas que a gente não souber sobre o curso também. Então, fiquem à vontade. Tô vendo aqui que já tem uma galera aqui no chat. Acho que a partir da pergunta da Luísa Guilhermino, né? Ideia genial, mas tem uma pergunta sobre essa ideia. Apenas curiosidade. Se o bar fechar em algum momento falir, como funciona? Boa pergunta. Isso aí seria um bom problema para o cliente resolver. É, assim, cara, é difícil porque é uma projeção. O que a gente fez nesse briefing, que a gente vai tendo conversas, né? Então a galera tinha selecionado bares meio icônicos. Então, bares meio. Sabe aquele bar que tá lá perto da sua casa há 70 anos? Então, era uma proposta que a comunidade ou a região ajudaria esse bar. Obviamente, cara, se fechar, você pode levar a Ó, plaquinha para casa. não, eu vou ser bem sincero assim, Luísa. A gente normalmente, quando leva uma ideia para o cliente, essa apresentação que vocês viram seria uma primeira apresentação que a gente levaria para um cliente. Falando na vida real, como isso aconteceria. É, Se o cliente gostasse da ideia, beleza, gostamos da ideia. Agora vamos para a parte de produção. Aí na parte de produção da ideia, você realmente começa a pensar nessas paradas. Tipo assim, beleza, se quebrar, como é que a gente resolve? O cara ganha o dinheiro de volta,
qual é o valor que a pessoa vai botar em cada uma daquelas categorias. O bar que vai decidir, a gente vai decidir a parte da produção, é um outro step. Que é agora que a ideia foi aprovada, beleza, como é que a gente faz isso acontecer de verdade? Sim. O PR ele é muito importante mesmo, e não só na geração de valor para os clientes, mas o cliente ele consegue se enxergar e se identificar e projetar a ideia que você está mostrando por meio de um PR. Então, você está apresentando, ele tá, mas aí ele vê lá Globo.com falando, pô, essa ideia é muito legal, veja como eles salvaram bares. Aí o cliente começa a se ver e ele começa a ver a ideia dele na rua antes de fato ela ter saído, né? E até uma coisa legal sobre o PR, galera, é que o PR, ele é uma forma muito boa de você ver se a sua ideia funciona num tweet. Então, tipo assim, a sua ideia é simples a ponto de você contar numa frase. Se a sua ideia não for simples, irmão, você não consegue contar numa frase. Então, o PR, ele é até uma forma muito boa. Só pra vocês saberem, como é que começou esse negócio do PR? Quem criou essa forma de botar PR foi a Crispin, a CPB acho que é o nome da cidade. A CPB, no início dos anos 2000, que criou essa parada de botar PR. Por que eles criaram isso? Porque o Boguski, que era o chefão, o CCO da Crispin na época, ele falou: se você não conseguir resumir a ideia no PR, sua ideia não é boa, nem traga para mim. Então, os criativos, de uma forma geral, já começavam a levar a ideia para ele com PR escrito. Então, assim, a ideia é boa, olha só, dá para contar no PR. Foi assim que surgiu esse negócio do PR. E aí o mundo inteiro começou a copiar. Então, assim, é uma boa forma de você ver se a sua ideia funciona numa frase. Se a sua ideia não funcionar na frase, cara, provavelmente ela tá muito complexa, a mecânica dela tá confusa. Então, é um ótimo exercício. Esse exemplo foi feito por uma equipe. Esse exemplo que a gente mostrou para vocês foi feito na nossa turma, com os alunos da turma, era em equipe. Então, se não me engano, foi uma trinca. Foram 3 alunas, ou 2 alunas, não me engano. Mas é sempre em grupo, tá? Nossos trabalhos. Você nunca vai apresentar um trabalho sozinho. Então, vai ser no mínimo dupla, no máximo quarteto, para apresentar o trabalho. Mas todo mundo da equipe era de criação, tá? Então era só designer, redator e diretor de arte. Se não me engano, eram 3 meninas que fizeram esse trabalho. Isso. Mas no dia a dia, galera, é bem normal que a dupla criativa, seja o redator, o diretor de arte, ou uma dupla, ou designer, pense em muita das experiências, porque está dentro do flow, está dentro da construção. O que pode vir depois é o time de mídia, ou o time de creators, ou, enfim, o time de planejamento, e começa a pegar a ideia bruta que você tinha de fazer a experiência e começam a lapidar, mas num primeiro momento vocês É pensam você em mesmo. tudo, não é só a É. ideia pela ideia. Que mais? Mais alguma dúvida? Tem uma dúvida aqui rapidinho. Vocês mostraram o nosso processo todo aí para poder apresentar para o cliente, mas tem um step atrás, né? Tipo, você aprovar com o DC. Quando você vai Uhum. aprovar uma ideia proativa que você teve para demonstrar para o DC, como é que é o formato do pitch que vocês apresentam? Quais são os slides principais que vocês sempre mostram? O processo, assim, só para Cara, entender. a gente fala muito sobre isso na nossa aula, porque o pitch ele tem várias etapas. O primeiro pitch é você aprovar com o seu dupla. Então, por exemplo, eu e o Cauê, a gente aprova ideia um com o outro. Eu penso uma ideia, eu falo, Cauê, o que você acha dessa ideia? Às vezes ele não gosta. E se ele não gostar, a gente não leva para o DC. Então, a primeira etapa é com o seu dupla. A segunda etapa é com seu DC. A terceira etapa normalmente é com seu ECD ou CCO. A quarta etapa é com o cliente. Então, o processo vai aumentando muito. Então, às vezes, com seu dupla, você pode só falar ou você pode botar num slide. Bota a ideia num slide, resumida. Aí, para o seu DC, talvez você coloque em 3, 4 slides. Aí, para o seu CCO, talvez você já coloque um pouco mais destrinchado. Então, à medida que vai avançando as etapas, você vai deixando a ideia mais completa. Então, às Uhum. vezes, para o seu DC, você vai só falar, tipo, cara, a gente pensou esse insight e essa ideia, numa frase. E aí, se você falar, beleza, tem potencial, pensa mais aí, destrincha mais ela. Mas isso é uma coisa que depende muito, varia muito de agência para agência e de DC para DC. Então tem DC, por exemplo, o nosso DC da EKQA, ele não fazia questão de ter apresentação. Ele fala, meu irmão, só me fala, vai nublar. Me fala, eu vou anotando o que eu gosto, eu anoto, o que eu não gosto, eu ignoro. O nosso DC atual, ele gosta de ver num slide, em um slide. Bota em um slide para mim. Uhum. Já tem DC que gosta de, cara, coloca problema, insight e ideia. Então já são 3. Então isso vai de agência para agência e de DC para DC.
Vocês vão entendendo o feeling até de como a pessoa gosta de ver, porque às vezes você tem alguém que não tem muito tempo, mas que não gosta de perder muito tempo em apresentações longas. Então, cara, a gente já teve chefe que a gente montava videocase. E a pessoa gostava porque gostava de ver em videocase, a gente montava e segue o jogo. Pra já É, ter até meio que pronto, assim, mas. E sim, um pitch ele tem muitas camadas. A gente tem, por exemplo, a gente tem TPs que são reuniões internas. Então, pô, a gente tem um briefing que a gente tem que entregar daqui 2 semanas. Então, na terça-feira a gente vai mostrar um round de ideias. Aí na quinta-feira, as selecionadas da terça, ou a gente vai pedalar um pouquinho mais. Aí na outra segunda-feira, as que foram aprovadas, aí a gente começa a descer. Aí a gente mostra para uma outra equipe, que aí começa a entrar planejamento, começa a entrar uma galera para ver, e aí sim a ideia, o pitch termina pro cliente. Então, sim, Bruna, não é que é um trabalhão, é que é muito, é que uma Não, o ideia. trabalhão é pro cara que queria o videocase. Ah, não, sim, ah, Gente, sim, a faz, gente foi bom ficava, que a faz gente virava a tempo. noite fazendo videocase. que É, isso, só Mas é pra saber isso, a varia ideia. só pra saber a ideia. é, e E teve assim, muita cara, gente. se você não levasse em videocase, você tinha pouquíssima chance de ter sua ideia aprovada. Então a gente sabia que era assim que funcionava. Então, É, agora, só respondendo uma pergunta lá de cima, só para não deixar passar aqui, o Plínio perguntou se a gente usa muito a inteligência artificial. Cara, médio. ó, A gente usa um pouco para ajudar a montar as apresentações, mas é muito mais na mão. Sabe por quê, cara? Inteligência artificial ainda está num estágio onde todas as inteligências artificiais são meio pasteurizadas. Então, fica muito claro quando você usou a inteligência artificial. E a melhor coisa que você pode fazer como criativo é mostrar o seu craft. É mostrar, tipo assim, cara, eu sei fazer um texto melhor que a AI. Ou eu sei fazer uma imagem melhor que a AI. Então a gente usa como uma ferramenta, como um suporte. Mas a gente tenta, ao máximo, botar mesmo uma identidade muito visceral na apresentação. como diretor de arte, eu vou falar para você onde eu uso inteligência artificial para pitch. Geralmente quando eu tenho que fazer moodboard de filme, porque dentro de uma apresentação pode ter um roteiro de filme e eu tenho que descer um moodboard disso. Então, para ser rápido, eu acabo usando mais IA ou quando é algo muito. Puta, um dinossauro segurando uma bola de ping-pong enquanto ele corre de skate. Fudeu, velho. Tipo assim. Mas eu uso muito pouco e um detalhe muito importante pelo menos na minha agência aqui na Droga, a gente não pode jogar IA pra rua, tá? Legalmente. Então, assim, É, IA é só até eu apresentar pro cliente com vários disclaimers ainda, do tipo assim, olha, isso daqui é só um visual, não pegue isso, porque é. legalmente a gente não pode usar IA. E aí, só respondendo a Flávia, que ela perguntou quanto mais simples, melhor, eu vou dar um exemplo que a gente costuma dar na nossa aula, que é o exemplo do Dumb Ways to Die. Quem não conhece essa campanha, Dumb Ways to Die, ela foi uma campanha feita para o metrô de Sydney, porque as pessoas se machucavam muito no metrô de Sydney, então eles precisavam falar para as pessoas tomarem mais cuidado. Essa campanha é simplesmente a campanha mais premiada da história de Cannes. Essa campanha, ela é uma música. É uma música falando sobre os jeitos estúpidos de morrer. Ou seja, é muito simples. É só isso. Essa campanha não teve deck de apresentação. Essa campanha, o redator escreveu a música, foi para a reunião com o violão, botou a música na frente do cliente, pegou o violão e cantou a música. Foi só isso. Não teve apresentação. Então é isso que a gente fala, assim, não existe uma receita de bolo para vender ideia. No caso lá, se é para vender uma música, meu irmão, vende a música. Você não precisa ter 20 slides para vender uma música. Se a música for boa, ela é boa. Se a música for ruim, ela é ruim. Simples assim. Então, esse é um exemplo. Tipo assim, cara, foi uma apresentação simples, foi uma ideia simples e foi a ideia mais premiada da história de Cannes. Literalmente, sim. O que mais? É, quanto mais simples, melhor. E depende. E existem campanhas e campanhas. Então, por exemplo, quando eu e o Dalton a gente fez a campanha de Coca-Cola Oreo, que eles foram Best Friends, e a gente fez a campanha global, assim, a gente tem uma apresentação de 260 slides com 1 milhão de coisas, porque era um trabalho que pedia
ser 1 milhão de coisas, mas eu e o Daltro, alguma das maiores campanhas que a gente já fez foi em apresentações de 5 slides, 10 slides. É muito relativo, depende muito da complexidade do trabalho. Cara, o Flávio levantou uma boa pergunta. Quanto tempo leva para fazer pesquisa? Isso varia muito de briefing para briefing, porque varia muito do tema, o quanto você sabe do tema. Então, por exemplo, a gente acabou de pegar um briefing agora, Copa do Mundo. Cara, eu sou loucamente apaixonado por Copa do Mundo. Então, eu sei muita coisa já, por natureza, eu já sei muita coisa de Copa do Mundo. O Cauê, por exemplo, não. O Cauê já é um cara que não é muito do futebol. Então, o Cauê leva muito mais tempo pesquisando sobre aquele tema do que eu. Mas uma coisa que a gente faz, e eu acho que a maioria das duplas fazem, é: você pegou um briefing, gasta o primeiro 1, 2 dias só pesquisando e tentando achar informações, fatos, insumos para você pensar a ideia. Então, assim, eu Uhum. diria que a gente gasta pelo menos 2 dias só pesquisando, se o briefing permitir, né? Se o briefing permitir. E assim, pô, vocês estão com um briefing de Volkswagen. Pô, olha o que Volvo fez, olha o que Mercedes fez. Começa a olhar Sim. concorrente, começa a olhar mercado, entra no Twitter e coloca lá o que que a galera tá falando, entra em comentários de vídeo no YouTube. Mano, pede pro chat GPT mandar dados estranhos. Cara, olha, tem coisa. Meu, já teve Ó, a campanha. gente fez uma ideia, a gente fez uma ideia esse ano para Netflix, que a ideia literalmente saiu de um comentário do Instagram, um comentário que a Boca Rosa fez. Não foi um vídeo da Boca Rosa, não foi tipo assim, foi literalmente um comentário que a Boca Rosa fez e a ideia saiu dali. Sim, é. Então, as melhores. Cara, não, sendo mega sincero, assim, hoje em dia, fonte pra você pegar dados, meu, você não precisa pagar, o pai de todo mundo tá aí, que é o Google, e o irmão de todo mundo, que é o ChatGPT, ele tá aí. O que vocês têm que ter sempre, principalmente com o ChatGPT, que eu vejo isso muito acontecendo, que assim, ele te dá uma informação e você fala assim, tá, agora eu quero a fonte da informação. Em É. 70% das vezes ele vai falar: ah, veja bem, eu não achei bem essa frase que eu falei. Então, assim, inclusive em apresentação aqui, como eu falei, a gente foi muito rápido, mas quando a gente tem um dado verdadeiro, uma notícia, alguma coisa que não é o print da notícia, mas é um dado, lá embaixo no rodapé a gente coloca o link. Então, tipo assim, a gente achou isso no gov.br/sustentabilidade. A gente pega, coloca lá embaixo, que é para não ter problema de onde surgiu o dado, de onde está essa verdade que a gente falou. Vocês pegaram a bola que eu falei, Só antes de você passar para a próxima pergunta, eu tô mandando aqui no chat sites de propaganda. Se você quer saber, o que que as marcas fazem? Cara, esses sites aí, ó, Clube de Criação, Ads of the World, Update or Die, Meio Mensagem, Ad Aid, são sites que fazem atualizações literalmente diárias sobre o que está acontecendo no mundo da propaganda. Então você pode ir lá na aba de buscar, por exemplo, eu tenho que fazer uma campanha para a Nike. Entra no Clube de Criação, buscar Nike. Você vai ver tudo que a Nike fez. Entra no Ads of the World Nike. Você vai ver tudo que a Nike fez no mundo. O Ads of the World é, assim, bizarro. Você vê tudo que a o Nike Ads fez em of the qualquer World é o lugar do melhor, mundo. sim. Qualquer lugar do mundo, meu irmão. Você quer saber o que que o que que eles fizeram na Indonésia? O que que a Nike fez na Indonésia em 2013? Vai ter lá, irmão. Tem tudo. E é de graça. Então, você quer Sim, fazer histórico de marca? Ads of the World é o melhor site que você pode usar. exato. Falando de pesquisa, é comum vocês pegarem a bola que o planejamento passa ou a maioria das vezes é uma pesquisa que vocês mesmos fazem? Cara, tem dos dois, tá? Às vezes a gente acha dados que o planejamento não acha, às vezes o planejamento traz informações muito valiosas e a gente parte a partir do que eles trazem. É. Então acho que varia muito também. Varia muito, mas sempre pesquisem, tipo assim, nunca dependam do planejamento, porque varia muito de agência para agência, galera. Então, tipo, se você tiver numa agência, sei lá, você tá numa África, você tá numa UMAP da vida, que você tem provavelmente o melhor time de planejamento do Brasil, um dos melhores do mundo, cara, você vai receber PDFs e PDFs de dados, como é o comportamento do Gen Z, aí vem, cara, um turbilhão de dados, mas vão existir lugares que vocês não vão ter esse dinamismo de ter tanta coisa, então a pesquisa. E quanto mais vocês se aprofundarem no assunto, melhor. Então, tipo, vocês forem ver como os grandes criativos das antigas eles faziam, era isso. Eles
estudavam, parava, ia para casa, ia para o parque, ia dormir, e o cérebro ia fazendo as sinapses criativas, e no dia seguinte você começava a ter ideias. Então, quanto mais insumo, Mas tem uma boa relação com seus amigos de planejamento, porque eles realmente, às vezes, eles trazem uns insights muito bons. Então, façam sua pesquisa, mas ouçam planejamento também, que é bom ter essa sinergia. cara, vamos lá, medir sucesso de uma campanha. Vou dar um exemplo muito bom. Vocês lembram da campanha da Parmalat, dos bichinhos da Parmalat? Todo mundo lembra, certo? É provavelmente uma das campanhas mais icônicas da história do Brasil. Vocês sabem que essa campanha não tem prêmio, né? Essa campanha não ganhou prêmio. Nunca ganhou nada. E ela é provavelmente uma das maiores e melhores campanhas já feitas no Brasil. Mas esse é só um exemplo. Mas, por exemplo, medir sucesso de uma campanha depende. Uhum. Depende do que o cliente quer. Então, vamos supor que o cliente quer um ROI, ele quer um retorno do investimento dele. Então, ele tem lá um produto que é a Zara tem uma Brahma. minha. Brahma. Brahma vai lançar uma nova cerveja e eles têm que vender 5 milhões de cervejas. Eles podem usar isso como uma métrica para dizer se a campanha foi boa ou não. Vendi 5 milhões? Beleza, vocês bateram a meta. Eu e o Dalton, a gente fez uma campanha para a Meta que basicamente a nossa entrega era quando as pessoas usam o Meta IA dentro do celular ou no Facebook ou no Instagram, cada uso aumenta um nível num dashboard da galera de marketing. Então, quem faz um prompt sobe um númerozinho. Eles queriam, num dia que não tivesse nada, nenhuma campanha rodando, que a gente fizesse um puta O de um maior pico. pico de usabilidade do ano. Ou Em um seja, dia. a nossa ideia tinha que ser uma ideia onde as pessoas tinham que criar prompts. Então, foi a métrica. Então, tem métrica por valor, tem métrica por. Cara, pode ter por like, pode ter métrica por números. Então, E retorno. assim, só um detalhe, isso normalmente é muito alinhado com o cliente. Então, tipo assim, o cliente te fala o que que ele espera daquilo e você vai alinhando expectativas. Então, assim, às vezes o cliente vira e fala, putz, eu queria passar a ser a marca de cerveja número um do Brasil. Cara, talvez não seja factível. Aí você tem que falar, cara, não vai ser factível isso. Mas a gente pode aumentar seu market share. Vamos tentar estabelecer aqui, aumentar o market share em 3% em 2 meses. E aí você é uma parada muito alinhada. Então, a segurança que o cliente sente é do pé no chão. Então, tipo assim, vamos alinhar as expectativas. A expectativa do cliente bate com o que a gente está trazendo? Se não bate, como é que a gente alinha? Como é que a gente chega no meio termo? Inclusive, já que não sei quem vai entrar nas nossas aulas, tanto faz quais sejam, eu vou deixar uma dica aqui em relação a esse tipo de coisa que o Dalton falou. Galera, lembrem que, tipo assim, tudo bem, temos diretores de arte aqui, temos redatores, designers, etc. Lembrem-se que, em um certo nível de cadeira de profissão, principalmente quando vocês já estiverem lá numa cadeirinha de mais sênior, a coisa toda vai ser sobre negócio, vai ser sobre business. Então, Uhum. dificilmente vai ser sobre o seu layout que é bonito ou seu título que está muito maneiro. Vai ser sobre o quanto o market share da minha marca vai aumentar se eu fizer isso. Então, comecem a estudar negócios também, comecem a entender como funciona uma campanha de awareness, como funciona uma campanha de conversão, como que eu faço um funil na minha campanha para eu ter consideração e conversão no final, porque na hora que vocês estiverem na cadeira do pleno sênior, diretor de criação, não é mais sobre layout, cara, sobre uma campanha no sentido visual, e sim sobre o quão você está sendo efetivo, efetiva para aquele briefing para o cliente. Então, lembrem-se que é sempre É, o Cauê, negócio. o Cauê sempre fala isso nas aulas. Lembrem que nós não somos artistas. A gente está Não. vendendo negócio. É sobre esse negócio que a gente trabalha é sobre gerar dinheiro, meu irmão. Então, assim, você quer ganhar Cannes? Maravilha. Faça uma ideia que ganhe Cannes, mas que primeiro faça seu cliente ganhar dinheiro. Seu cliente não ganhar dinheiro, irmão, esquece, ele nunca vai aprovar essa ideia. Mas essa ideia, todo mundo vai falar, tá? Todo mundo vai falar, mas vai comprar depois? Você não vai comprar, irmão, esquece. O cliente quer ganhar dinheiro. Então, esse negócio de pensar ideia para Cannes, na maioria das vezes não dá certo. A melhor coisa que você pode fazer é pegar um briefing real,
que vai resolver um problema do cliente e pensar uma ideia tão boa que chega a ganhar canes. É a Isso. melhor coisa que você pode fazer. E o prêmio deve ser sempre a consequência de um ótimo trabalho. Porque no Isso. mercado fica bonito no LinkedIn, fica bonito, mas se você estiver na agência e todo dia você manda uma ideia que nitidamente não tem nada a ver com nenhum cliente da casa, que não está resolvendo o problema de nenhum cliente da casa, e nitidamente você só está focando em prêmio, você vai começar a levar porrada de diretor de criação, de CCO, porque vai falar, bom, você só pensa em prêmio ou você pensa em resolver problema de negócio? Então, é uma dica também. A Flávia falando, parece que às vezes a única métrica que importa é o ROI. Cara, normalmente é mesmo. Normalmente é tipo dinheiro. Mas muitas vezes não é, tá? A gente já recebeu o briefing que era aumentar o número de seguidores. Como é que a gente aumenta o nosso número de seguidores? Por exemplo, a gente trabalhou numa empresa onde o nosso objetivo era uma startup, onde o objetivo principal nosso a curto prazo era ser uma empresa verificada no Instagram. Então, como é que a gente vira uma empresa verificada no Instagram? Como é que a gente. Tipo, não era sobre ROI, mas era sobre credibilidade. Então, que no final gera mais dinheiro. Então, assim, se eu for uma empresa que tem mais credibilidade, automaticamente eu vou gerar mais negócios. Então, nem sempre é sobre número, é sobre o dinheiro, mas são coisas que no final vão virar o dinheiro. Até porque depende muito do estágio do negócio. Então, se você tiver lançando uma marca nova, então vocês estão num trabalho de branding, um trabalho mais estratégico, provavelmente não vai ser ROI, vai ser mais voltado a awareness. Então, tipo, não Sim. vai ser necessariamente a conversão que aumentou o ROI, e sim o awareness que as pessoas estão falando, o share of voice da marca, e não a E grana que isso, está galera. entrando. E é por isso que a gente fala que essa aula que a gente deu para vocês não é uma receita de bolo. É. Porque se o seu problema for como ganhar mais seguidores, talvez você devesse começar a sua apresentação mostrando o que você está fazendo para não ganhar seguidores. Por que a gente não tem tantos seguidores? Putz, porque a gente está apresentando isso, 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 isso. Como é que a gente pode ganhar mais seguidores? E se a gente fizer. Aí, entendeu? Então vira outro formato completamente. A apresentação vira outra coisa. Então não é sobre seguir um formatinho cenário, insight, problema, solução. Às vezes não é isso, às vezes é outra coisa. Depende muito do briefing, depende muito do problema, do cliente, da verba, depende de vários fatores. E na nossa aula a gente fala sobre isso tudo, fala sobre as várias etapas, os vários formatos, processos para você saber vender uma ideia. Sim, depende muito. Eu e o Dalton, a gente tem uma campanha que a gente fez para a Heinz há uns 3, 4 anos atrás, que basicamente no dia do bacon, que é o dia onde as pessoas mais gostam de. Tem o dia de quem ama bacon, a gente fez uma ideia, cara, super simples, que você ia numa hamburgueria aqui em São Paulo e você trocava itens do seu ex-namorado que você não queria mais por mais bacon na sua comida. Então era por bacon, porque a gente falou, pô, em São Paulo não tem amor, mas as pessoas amam bacon. Basicamente era isso. Cara, a gente fez essa campanha, e o Dalton não me deixa mentir, com 15 mil reais, a gente fez em. A gente teve uma semana de divulgação no meio de um feriado gigantesco. A galera foi lá, a gente teve a troca dos presentes, a gente teve um aumento de market share da marca de 7% com 15 mil reais. Com uma ideia que não era uma ideia de dia a dia, ela não era para. Tanto que ela não é uma ideia de prêmio, mas ainda assim ela aumentou o market share. Aí você vai falar para o cliente que virou case para o cliente de campanha de aumento de market share. Ele estava feliz, a gente ficou feliz. Ó, o Plínio perguntou se existe algum site de pitch. Cara, não existe, mas uma dica que eu dou, se você quer saber bons pitches, olhe cases de Cannes. Porque os Mas cases de de verdade, Cannes, né? muitas vezes, eles meio que explicam como se fosse uma apresentação. Então, tipo, eles começam mostrando o problema, eles vão para o insight, eles mostram dados. Então, é uma forma muito boa de você estudar e vendo cases de Cannes. E, por Tem- exemplo, tem um case de Cannes que ganhou ouro em Cannes, em Out of Home. O case tem 40 segundos. Então, assim, a gente pensa em case de Cannes, caraca, tem que explicar tudo, meu irmão. Foi um case de Cannes para Out of Home de McDonald's, onde simplesmente eles queriam falar, como é que a gente guiaria as pessoas para o McDonald's mais perto? E eles usaram as curvas do logo. Então, tipo, se o McDonald's estava virando à esquerda, era um Out of Home vermelho com a curva da logo virando à esquerda. E era só isso, meu irmão. Então, você precisa explicar muita coisa? Não precisa. É só isso. Então, se é simples, também explique simples. Não precisa dar muita volta. Se a maioria dos alunos atuam só nas agências. Não, a gente tem aluno que atua em cliente,
Então, a gente tem aluno que atua em estúdio de design, a grande maioria acaba atuando em agências, mas assim, galera, essa aula de pitch, ela não é uma aula só para criativos. Se você for de marketing, sei lá, você é analista de marketing de uma farmacêutica, alguém aí falou da Bayer. Pô, funciona também. Obviamente que dentro de uma companhia, de uma empresa, vão ter nuances diferentes para uma apresentação, mas mostrar o problema vai ser sempre a mesma coisa, mostrar a solução, seguir a ordem cronológica da ideia, tudo isso você replica para qualquer negócio, até para negócio próprio. Quem for empreendedor e quer explicar melhor a marca num pitch para fazer captação de grana, também funciona. É uma aula geral, assim, não é focada só em agência, não. É Que isso. mais? Mais alguma dúvida, galera? Nada de mercado? Nossa, achei que alguém ia falar de mercado, de Bom, então é agência. isso. Ninguém falou Mas de já passamos salário. 20 minutinhos também da aula. Galera, é isso. Assim, de verdade, a gente espera muito que vocês se interessem pela aula, que vocês queiram fazer essa matéria, queiram estudar na Miami. Assim, eu e o Cauê, a gente pode falar que nós dois fomos alunos da Miami e a Miami mudou a nossa vida. Então, assim, eu não falo zoando, eu tenho um símbolo, eu tenho uma tatuagem de um flamingo no meu braço porque é símbolo da Miami. Tipo, a Miami mudou a minha vida. E eu garanto que vale a pena demais. Se você tem dúvida se vale a pena ou não, faça, vale a pena. Miami é sensacional. Muda a vida de verdade, galera. É isso. Exato. E se E eu não me... adicione a gente no LinkedIn, galera. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar mensagem por lá também. A gente é super acessível. Podemos conversar com vocês a hora que vocês quiserem também. Só mais uma coisa, pessoal. A aula dos meninos, ela está dentro do nosso programa Miami Modular, né, que é um programa recente da Miami, onde a gente destrincha algumas disciplinas para dar oportunidade para o pessoal fazer essas aulas avulsas, né? E esse programa, ele surgiu justamente por conta do Semana Criativa do ano passado. Então, a gente foi abrindo, assim, a galera, ai, mas eu não quero fazer o curso todo, eu quero só fazer a disciplina X, eu quero estar só com a pessoa Y. E a gente pensou, eu acho que daí dá um caldo, né? Lançamos o Miami Modular, né? Por trimestre a gente faz uma mescla. Então, em janeiro, o Thiago e o Cauê vão estar no Carreiras Criativas e também quem quiser fazer essa disciplina pode fazer, tá? Separadamente. Mas no trimestre seguinte já vão ser outras disciplinas, tá bom? O Cauê levantou a mão, é comigo, é com quem? É, não, até um adendo rápido em relação ao Miami Modular, tá? Na nossa última aula, a ganhadora da nossa aula, ela veio pelo Miami Modular, ela só fez essa matéria, ela apresentou pro Faveiro, e se eu não me engano, ela trocou de agência logo depois, porque ela colocou no LinkedIn a campanha toda que ela fez, então é um resultado do Miami Modular, não foi nenhuma aluna do curso regular, tá? Só para se alguém achar que no modular não vai ter a mesma qualidade. E eu tenho alunos aqui que não me deixam mentir. O Gotti está aqui, que eu vi a cabecinha dele. O Gotti está de prova. Presente. Eu fico 24/7 disponível. O Daltro fica 24/7 disponível para os nossos alunos. Gotti me manda mensagem 4 horas da manhã, ele não me deixa mentir. Tinha gente aqui que é nosso ex-aluno também. O Egg já foi meu funcionário, funcionário do Dalton, então ele também está de prova que a gente cuida muito bem de vocês. Então, se alguém quiser vir na nossa aulinha, estaremos esperando. É isso, pessoal. Eu fico à disposição no WhatsApp da Miami, pelo Instagram também, para tirar mais dúvidas. Amanhã a gente também tem outro encontro, tá? Com o Fred na aula de long pop. Então, esperamos vocês amanhã também, nessa outra super aula. E é isso, galera. Bora descansar, que amanhã tem mais. É isso, galera. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Falou. Tchau, tchau. Boa noite.